Dando sequência, então, ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 17. Atos 17 narra a missão de Paulo em Tessalônica e Atenas, destacando mais uma vez a importância da evangelização em contextos culturais diversos. A missão em Tessalônica e Atenas mostra a continuidade da obra de evangelização e tudo se passa em um período entre os anos 49 e 52 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo. Agora sem a companhia de Barnabé, como vimos anteriormente, mas acompanhado de Timóteo e Silas. Tessalônica e Atenas eram cidades importantes na Macedônia, com uma rica diversidade cultural e religiosa. Tessalônica era um centro comercial estratégico, enquanto Atenas era conhecida como centro intelectual e filosófico. Essa diversidade apresenta tanto oportunidades quanto desafios para a pregação do Evangelho. E Paulo e seus companheiros enfrentam tanto a aceitação quanto a oposição em suas pregações. Mas o texto também mostra como Paulo enfrenta tanto a aceitação quanto a oposição à sua mensagem. A comunidade judaica na região estava aguardando a vinda do Messias e a pregação de Paulo sobre Jesus como cumprimento das promessas messiânicas é o ponto central de sua mensagem. A resistência à nova fé muitas vezes era alimentada por preconceitos e expectativas não atendidas. Em Tessalônica, muitos judeus e gentios se convertem à fé, mas também surgem líderes que se opõem à mensagem, levando à perseguição aos missionários. Em Atenas, Paulo se depara com a cultura filosófica e a idolatria, o que exige uma abordagem cuidadosa ao compartilhar o Evangelho. O Espírito Santo sempre desempenhou um papel vital nas missões de Paulo, guiando-o e capacitando-o a enfrentar desafios. Ainda hoje, a dependência do Espírito Santo é essencial para a eficácia do ministério e para a transformação que ocorre na vida das pessoas que ouvem a mensagem. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16, 8. Os versos 1 a 3 narram a pregação de Paulo em Tessalônica. Diz que os missionários, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, como era de seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados falou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Dizia Paulo: "E este Jesus que vos anuncia é o Cristo." Os versos 4 a 9 relatam a conversão de alguns e, mais uma vez, a oposição dos judeus incrédulos. Diz o texto que alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres importantes. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, onde se hospedavam os missionários, e procuravam trazer Paulo e Silas para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: "Estes têm alvoroçado o mundo. Chegaram também aqui, os quais Jason recolheu, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus." E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviam estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, o soltaram. O verso 10 diz que os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Os versos 11 e 12 vão dizer que os judeus de Bereia foram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam de bom grado a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas ditas por Paulo eram realmente assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens.
Nos versos 13 e 14, a oposição se levanta e Paulo vai para Atenas. Diz o texto que logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era também anunciada em Bereia, foram até lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali em Bereia. Os versos 15 a 18 relatam que Paulo foi levado para a cidade de Atenas e teria pedido que Silas e Timóteo viessem também com ele, o mais depressa possível. Em Atenas, enquanto esperava os dois companheiros, Paulo estava inquieto ao ver aquela cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que por lá estavam. E alguns dos filósofos epicuristas e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: "O que quer dizer esse tagarela?" E outros: "Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição." Aqui é bom que se faça uma pausa para resumir o pensamento de tais filósofos. Os epicuristas eram seguidores de Epicuro, o fundador dessa filosofia, que viveu entre os anos 341 a 270 a.C. Pregava a busca da felicidade através da ausência de dor e de perturbação, alcançando prazeres moderados e a tranquilidade da alma. Seria um modo de viver de quem é indiferente diante da morte, de quem só busca o prazer, a sensualidade e a luxúria. Os estoicos seguem a filosofia do grego Zenão de Cítio, que viveu no século III a.C. em Atenas. Ensinava também a buscar a felicidade através da virtude, da razão e do autocontrole, focando nas coisas que se pode controlar, os pensamentos e ações, e aceitando o que não se pode controlar. As duas correntes defendiam a vivência em harmonia com a natureza. Os versos 19 a 21 relatam que esses filósofos levaram Paulo ao Areópago, dizendo: "Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso." O texto explica que os atenienses e os estrangeiros residentes ali de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Ou seja, alguns podem achar que era só um bando de curiosos que não tinham mais o que fazer. Outros dão importância, pois discutiam as diversas correntes filosóficas existentes. Nos versos 22 e 23, Paulo, no Areópago, iniciou a sua fala dizendo: "Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto quanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio." Esse discurso de Paulo no Areópago, em Atenas, versos 24 a 31, é um momento crucial de evangelização, no qual Paulo usa o altar ao Deus desconhecido como ponto de partida para apresentar o Deus Criador, que não habita em templos de pedra e é o Senhor de toda a humanidade. Ele argumenta contra a idolatria, explica a relação de Deus com as nações e conclui anunciando o juízo final, que seria confirmado pela ressurreição de um homem designado por Deus, o que levou alguns a zombarem e outros a acreditarem nele. O espaço em que Paulo proferiu esse discurso ficava na parte noroeste da Acrópole, em Atenas. Areópago era também o nome do conselho que ali se reunia. Além de Supremo Tribunal, o conselho também cuidava de assuntos como educação e ciência por algum tempo. A seguir, nos versos 24 a 31, Paulo diz: "O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor
se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar a todos. Há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Os versos 32 a 34, que finalizam esse capítulo, narram que, ao ouvir Paulo falar de ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Vale destacar que os gregos não acreditavam na ressurreição. E assim Paulo saiu do meio deles, sendo que alguns homens se chegaram a ele e creram, entre os quais Dionísio, um areopagita, e também uma mulher chamada Damares, e outros também. O que se percebe é que em todas as pregações de Paulo, tanto entre judeus como entre os gentios, havia sempre aqueles que de bom grado aceitavam, mas outros não. Ainda hoje ocorre o mesmo. Sempre há pessoas de bom coração dispostas a ouvir e aceitar a palavra de Deus, e outros incrédulos que não a aceitam. Porém, assim como ocorria com o apóstolo Paulo, a nossa missão é falar, deixando o Espírito Santo agir, quer aceitem ou não. E assim termina o capítulo 17. Amém?